Então, pessoal, o Galeno, né, ele é o pai da farmácia e o introdutor aí, quem originou a lei aí da teoria dos medicamentos alopáticos, né, a teoria dos medicamentos contrário, que um contrário combate uma outra patologia. E nós temos o Samuel Hahnemann, que ele é da teoria dos semelhantes. Como assim, professora? Então, vamos lá. A teoria dos semelhantes, ele consiste em um semelhante vai somatizar ações e então o nosso corpo vai começar a responder. Então, por exemplo, se eu estou com uma síndrome gripal, ela dá olho vermelho, né? A gente fica suando o nariz, lacrimeja. Quem dá essa mesma ação? Quando a gente vai cortar, por exemplo, a cebola, né? Então, quando nós vamos cortar a cebola ela dá esses mesmos sintomas. Então, nós chamamos aí, né, o alho cepa. O alho cepa é muito utilizado para síndromes gripais quando o paciente está com uma gripe. Então, na homeopatia, nós utilizamos o alho cepa. E aí, essa somatização, né, que vai somatizar sintomas e o nosso corpo vai começar a responder, né? O nosso corpo vai ter uma resposta aí a essa introdução desse princípio ativo, tá bom? E aí, a gente vai ter aí a homeopatia. Então, pessoal, é isso. É uma somatização, né, de sintomas. Porém, é um medicamento que ele demora mais tempo para ele ter uma ação, né? Então, ele pode demorar 6 meses, ele pode demorar 5 meses para a gente ver uma ação dele. Por exemplo, da alho cepa demora 10 dias, 15 dias para o paciente começar a melhorar da gripe. Então, é algo aí que demora alguns dias para o nosso corpo começar a responder. Tá? Então, voltando um pouquinho, lembrando que a gente tem 4 reinos da onde vem aí o medicamento, da onde se oriunda o medicamento, que é do reino vegetal, do reino animal, do reino sintético e do reino mineral. Para ser classificado como medicamento, ele precisa ter um princípio ativo. O que é princípio ativo? O que tem ação farmacológica, ação terapêutica, né? E ele tem que ter finalidade curativa, ou finalidade de prevenção, ou finalidade de diagnóstico. Então, para ser classificado como medicamento, o princípio ativo tem que ter uma dessas 3 finalidades. Então, nós aprendemos também que o Hipócrates é o pai da medicina, né? Porque ele conseguiu aí diagnosticar várias patologias. E nós temos o Galeno, que ele é o pai da farmácia, porque ele criou uma teoria que nós utilizamos até hoje, que é a teoria dos contrários, que é quando um contrário combate outro contrário, que é a teoria da alopatia. E aí nós temos também a teoria da homeopatia, onde nós temos semelhantes combatendo outro semelhante, certo? E então a gente tem que entender que então foi se desenvolvendo, né? A saúde foi se desenvolvendo, as boticas foram se desenvolvendo e iniciou aí uma nova identidade de saúde. Porque até então o paciente ele era visto, né? Só sua patologia, não se enxergava o paciente como um todo, né? Não via que o paciente ele tinha problemas de saneamento, problemas psicológicos, não. Enxergavam só a patologia do paciente e não enxergavam o paciente como um todo. Então, conforme foi vindo, a gente começou a enxergar o paciente como um todo e em 1888 surgiu a Política Nacional do Medicamento. A Política Nacional do Medicamento, ela vem assegurar que o paciente tenha acesso ao medicamento, um acesso seguro, um acesso eficaz, tem acesso a esse medicamento, né? Porque até então, as pessoas não tinham acesso ao medicamento, porque os medicamentos vinham, né, e ficavam lá nas drogarias, com valor muito caro, ou até mesmo vinham de Portugal para as escolas, que a gente vai ver agorinha, que tinham as escolas de farmácia, e poucas pessoas tinham acesso ao medicamento, né? E aí, quando vem a Política Nacional do Medicamento, a política vem garantir que o paciente tenha aí chega o medicamento ao paciente devidamente,
com o uso racional do medicamento, né? Quando realmente tem a necessidade de utilizar o medicamento. Então, é isso a política nacional vem garantir. Vem garantir também a segurança e a eficácia desses medicamentos, que antes não era garantida. Então, ela vem aí para garantir que durante aí o percorrer das aulas a gente também vai estudar sobre a Política Nacional de Medicamento e a gente vai ver que foi uma grande revolução, né? Porque todos os medicamentos passaram aí a ter testes comprovatórios, né? De eficácia. Então, foi muito importante esse desenvolvimento, né? Então, surgem os primeiros métodos aí de isolamento, né, de medicamento, de princípio ativo, e as primeiras escolas onde se fornecia o curso de farmácia, né? E então, a gente teve uma primeira regulamentação das boticas, né? Quem cuidava das boticas eram os boticários, né? E então, passaram a ser os farmacêuticos. Então, o boticário, ele passou a ser farmacêutico, né? E então, as boticas não podiam, que a gente tinha muito mascate naquela época. Então, os mascates, eles não podiam mais vender medicamento, né? O medicamento, ele só podia ser vendido dentro ali da botica. Só podia ser utilizado dentro da botica, né? E a botica tinha que ter um boticário responsável. E aí que a gente já começa a ter uma regulamentação aí da profissão farmacêutica, né? Porque hoje nós não podemos ter uma farmácia sem um farmacêutico. Então, toda farmácia ela precisa ter um farmacêutico responsável. Então, foi muito importante aí nessa época que já começou a ter essa regulamentação. Então, os mascates, né? O que é mascate? Eles passavam de casa em casa vendendo. Os mascates não podiam mais vender, né, esse tipo de princípio ativo. Os princípios ativos só poderiam ser vendidos dentro das boticas com um boticário ali que representava já essa classe aí de farmacêuticos que viriam ao passar do tempo. E então surgiu as primeiras escolas de farmácia, né, os primeiros cursos de farmácia para as pessoas estarem fazendo para estar substituindo esses boticários, né, que aí a maioria desses boticários foram fazer esses cursos, né, para poder se tornarem farmacêuticos, né, para ter um nome aí de farmacêutico. Hoje nós temos uma diferença muito grande entre drogaria e farmácia. A drogaria, ela pode vender somente medicamentos industrializados, tá? Enquanto a farmácia, ela vende medicamento manipulado. Então, às vezes a gente fala por culturalmente errado, nós falamos assim, eu vou na farmácia. Não, o correto seria, eu vou na drogaria. Se você for em uma drogaria onde vende medicamento industrializado. Então, onde vende medicamento industrializado, nós chamamos de drogaria. Onde vende medicamento manipulado, nós chamamos de farmácia, tá? Então, nós temos aí essa diferença entre drogaria e farmácia. Então, continuando, vamos continuar. Aí, Rudolf Böhm, em 1820, fundou o primeiro laboratório de pesquisa. E aí, vamos a uma curiosidade, que é como surgiu, né, o símbolo da farmácia. O símbolo da farmácia é uma taça e em volta da taça nós temos uma cobra enrolada. O símbolo da medicina nós temos um cajado e em volta do cajado uma cobra enrolada. Pessoal, foi o seguinte, nós tínhamos aí um pesquisador que ele entendeu há muito tempo atrás que na época dele várias pessoas vinham à morte, né? Morriam envenenadas. Né? Porque naquela época tiravam-se o veneno da cobra, misturavam em bebidas e aí na hora ali da festa envenenavam uma outra pessoa, né? E ele percebeu que muitas pessoas estavam sendo envenenadas e então ele falou assim, olha, eu vou todo dia de manhã tomar uma gotinha de veneno por dia.
E ele começou a fazer isso, né? Então, ele foi sua própria cobaia, né? Então, ele começou a fazer esse tipo, começar ali, tomar uma gotinha desse veneno por dia. Quando foi falam que ele foi ser envenenado, né? A cobra veio antes ele viu a cobra enrolando. E aí vieram e deram para ele um cálice com o veneno. E ele bebeu, né? Ele sabia que ali tinha uma porção de veneno junto com a bebida, que estavam querendo matar ele. Ele bebeu, porém ele não morreu. E aí todo mundo na época ficou muito assustado, chamou ele de bruxo, né? Que ele era um bruxo. Porém, ele identificou que, como ele bebeu todos os dias uma gotinha de veneno, o nosso corpo criou um sistema imunológico que combatia aquele veneno. Então, quando ele tomou o veneno, ele não morreu, porque o corpo dele já estava acostumado com aquele veneno. E foi aí que surgiu da medicina, que é a cobra enrolada no cajado, que é o diagnóstico, e o cálice, que é a taça, a cobra enrolada na taça, devido a ele ter tomado o veneno ali da cobra e não ter morrido, tá? Então, é bem interessante, né? Porque a gente utiliza essa técnica até hoje. Vamos falar aí na vacina, a gente tem o vírus inativado, o vírus fragmentado, mas nós utilizamos dessa técnica até hoje, que nosso corpo tem uma resposta imunológica, né? E o nosso corpo, além disso, nós falamos que ele tem uma memória, né? Então, essa memória, ela pega isso para ela, toda essa memória. E aí, quando a gente entra em contato com o patógeno, né? Com o agente aí patógeno, o nosso corpo nos defende, né? Nos defende desse patógeno, podendo gerar sintomas leves e a gente não vir aí a óbito ou ter problemas maiores, né? Com essa patologia. E ele conseguiu identificar isso, né? Através desses estudos dele, ele conseguiu fazer essa identificação. Né, pessoal? Porque, então, observou-se que a cobra, né? Ela tomando ali o veneno, ele não teve uma piora. Então, é bem interessante essa história e nós utilizamos isso até hoje aí na nossa vacina, né? No nosso dia a dia, nós utilizamos esse tipo até hoje, tá? Então, continuando, a gente contando aí a história da farmácia, né? Então, no século II já se fundaram as primeiras escolas de farmácia, se tem notícia, e inclusive uma legislação, né, para exercício da profissão farmacêutica. A partir do século V, foram criadas as primeiras boticas, né, na Espanha e na França, e eram as precursoras hoje das farmácias atuais e das drogarias que nós temos. Cabia aos boticários, que hoje são os farmacêuticos, né, conhecer e curar as doenças, e para o exercício da profissão, deviam cumprir uma série de requisitos, ter local, equipamento, tudo adequado, né, para fazer esse tipo de remédio, esse tipo de medicamento. E então o estudo do remédio ganhou um impulso, né, com a pesquisa e os princípios ativos de plantas e dos minerais capazes de curar as doenças. No governo do general Tomé de Souza, em Portugal, o primeiro farmacêutico, chamado Diogo de Castro, ele veio para o Brasil, né, e trouxe medicamentos e outros produtos com fins terapêuticos, que podia ser comprado na época nas boticas. O boticário, em frente ao doente, ele manipulava, ou seja, ele produzia o medicamento ali, na frente do paciente, de acordo com a farmacopeia e a prescrição que o médico mandava. Nos locais distantes eram vendidas por mascate, né? Como eu disse para vocês, depois disso parou a venda pelos mascates e somente era vendido nas boticas. Então, os jesuítas foram os primeiros a colocar hospitais e farmácias e colégios aqui no Brasil
tornando-se especialista no preparo de remédio, de medicamento, principalmente os feitos à base de plantas medicinais. E era nos colégios que a população encontrava os medicamentos que vinham aí de Portugal, né, para preparado pelos jesuítas. O regimento de 1744 proibia a distribuição de droga, tá, e medicamento para estabelecimento não habilitado, multa e apreensão em caso de descumprimento, criação do farmacêutico de um responsável técnico e exigia a existência de balança, peso, medida, né, vasilhame, livros que garantia aí que o paciente tinha o acesso ao medicamento. E em 1640, as boticas se tornaram comércio e então começou a se espalhar, porque até então não era classificada como um comércio, né? Então aí ela começou a aumentar, né, a quantidade aí de boticas. Então, com a fundação da primeira faculdade em farmácia em 1898, o boticário foi lentamente sendo substituído pelo farmacêutico. A botica, onde o boticário pesquisava e manipulava a forma, originou então as farmácias e os laboratórios de farmacêuticos. E um decreto, decreto 1913, de 1931, reconhece a competência do farmacêutico em exercer suas diversas áreas de atuação, como análise clínica, por exemplo, legista, bromatologista, biologista, controle de venda, drogaria, e entre outras áreas de atuação que nós vamos falar ainda no nosso vídeo de hoje, que nós vamos falar da área de atuação, né? Embora a produção desses medicamentos, pessoal, satisfazesse já o mercado, é bom ressaltar que isso foi por causa da grande parte da população não tinha acesso a esse serviço, que foi o que eu disse para vocês. E em 1988, com a Política Nacional de Medicamento, todo mundo passou a ter acesso ao medicamento, né? Acesso ao medicamento seguro, acesso ao medicamento eficaz. Então, teve a introdução dos antibióticos e produtos de síntese do campo terapêutico, a abertura da economia, porque aí abriu uma economia muito grande aí para gerar capital, né, para os estrangeiros investirem aqui no nosso país. E aí foi totalmente absorvido pelos grupos internacionais de medicamento vindo de Portugal, começaram a vir para o Brasil e colonizar, né, colocando as suas farmácias. E o foco passa a ser o médico, afastando o farmacêutico para outras áreas. Então, nessa época, o que aconteceu? Muito foco foi só para o médico, porque começou a vir muito médico aqui para o Brasil e o foco começou a ser o médico. E aí o farmacêutico ele só assinava. Ele ia na drogaria, assinava ali o termo, ia para outra drogaria, assinava, e isso ficou por muito tempo. O farmacêutico não era farmacêutico. E aí a gente passou a ter uma época onde muitas pessoas achavam que não era nem necessário ter uma faculdade para ser farmacêutico, tá? Então a gente passou por isso, e então, com a criação do Conselho de Farmácia, falou-se o quê? Que toda drogaria teria que ter um farmacêutico presente em tempo integral, tá? Então, ela pegou e falou que tinha que ter. Então, a gente não pode, o farmacêutico ele não pode sair em nenhum momento de dentro da drogaria, né? Porque foi estipulado, porque os farmacêuticos só passavam e assinavam. Então, tinha farmacêutico que assinava para 5 drogarias aí diferentes, para 5 farmácias diferentes, e não estava em nenhuma dessas farmácias, em nenhuma dessas drogarias, e ganhava só para assinar, né? Então, aí a gente teve um afastamento do farmacêutico, né? O farmacêutico ele se afastou da drogaria devido a esse processo que se teve. E aí nós estamos aí lutando para estar construindo de novo o lugar do farmacêutico na sociedade, porque infelizmente nós estamos perdendo, né, o lugar do farmacêutico, onde ele estava, nós estamos perdendo devido a esse processo que o farmacêutico ele se afastou aí ele se afastou da drogaria, né? A gente teve esse afastamento. Então, uma sociedade sem médico não tem saúde.
Uma saúde sem medicamento não tem remédio. E um remédio sem farmacêutico não tem cura. Então, nós precisamos do farmacêutico, nós precisamos do técnico em farmácia para ter medicamento. Senão, nós não temos cura. E aí tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, ó, pessoal. O papel do farmacêutico no mundo é tão nobre quanto vital. O farmacêutico representa o elo de ligação entre a medicina e a humanidade sofredora. É o atento guardião do arsenal de armas com que o médico dá combate às doenças. É quem atende às requisições a qualquer hora do dia ou da noite. O lema do farmacêutico é o mesmo do soldado, sempre servir. Um serve a pátria, o outro a humanidade, sem nenhuma discriminação de cor ou raça. Quem escreveu essa frase, Monteiro Lobato, que era farmacêutico, né, muito renomado, Monteiro Lobato, e ele foi um farmacêutico, né, e ele escreveu essa frase que é muito o que a gente está falando, né? Então, o farmacêutico ele é muito importante, cursos da área da saúde é muito importante, porque nós temos que estar sempre nos renovando, né? E nos renovando em todos os sentidos, como a pessoa, como as patologias, os medicamentos, porque cada momento nós temos um medicamento novo, nós temos uma patologia nova, e é muito importante nós estarmos sempre aí seguindo essas renovações.